Olá! Nos vídeos anteriores dessa série, abordamos a comparação de médias em amostras ou grupos independentes. Neste vídeo, vamos apresentar a comparação de médias entre duas amostras ou grupos que são dependentes. Recordando, em estudos com dois grupos dependentes, as observações nas duas amostras são correlacionadas, porque um dos seguintes cenários é utilizado nesse tipo de estudo. Uma variável numérica pode ser medida duas vezes em cada indivíduo de uma amostra, ou em duas regiões de cada indivíduo. Nesse caso, cada instante ou cada região representa um grupo de medidas. Dois tratamentos distintos podem ser aplicados em sequência a um conjunto de indivíduos. A ordem de aplicação dos tratamentos pode ser aleatória. E então, uma variável numérica é medida após cada tratamento. O conjunto de medidas da variável realizada após cada tipo de tratamento forma um grupo. Um outro cenário é quando a variável numérica é medida em cada par de indivíduos, sendo que cada par é formado por indivíduos semelhantes de acordo com o critério pré-estabelecido. Os primeiros elementos de cada par formam um grupo e os segundos elementos de cada par formam um segundo grupo. Já vimos que há duas variantes para a organização dos dados. Na primeira variante, uma variável binária identifica os grupos e uma variável numérica mede o desfecho. E na segunda variante, duas variáveis numéricas medem as observações em cada componente do par. Em relação à análise, se utiliza o teste T pareado. Caso as condições para a realização desse teste não sejam satisfeitas, utiliza-se um teste não paramétrico, denominado teste de Wilcoxon para amostras pareadas. Neste vídeo vamos abordar o teste T pareado. Vamos usar como exemplo o conjunto de dados intake da biblioteca ISWR. Esse conjunto contém dados do consumo de energia em 11 pacientes, antes e depois da menstruação. Neste arquivo de dados, duas variáveis são utilizadas para medir o consumo de energia antes e depois da menstruação. Sejam n o número de pares e x1i e x2i, para ir variando de 1 até n, as medidas realizadas em cada par. Como os dados são pareados, a melhor forma de analisá-los estatisticamente para verificar se existe uma diferença de médias entre as medidas antes e depois é criar uma variável aleatória consistindo da diferença entre as medidas antes e depois para cada par. Vamos calcular a média da diferença de valores e a variância da diferença dos valores. Supondo que a variável D possui uma distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado, a hipótese nula em um teste bilateral é que a média da diferença de medidas seja igual a zero. E a hipótese alternativa é que a média da diferença de medidas seja diferente de zero. Analogamente ao caso com amostras independentes, vamos considerar diferentes situações. Na primeira delas, vamos supor que a diferença das medidas possui uma distribuição normal com variância conhecida. Nesse caso, a estatística dada por essa expressão, onde n é o número de pares, possui uma distribuição normal padrão. E o intervalo com certo nível de confiança para a diferença de médias é dado por esta expressão. Como, em geral, a variância de D não é conhecida, ela deve ser estimada por meio da variância amostral. Sob a condição de normalidade da diferença de medidas, uma análise frequentemente utilizada quando não se conhece a variância da diferença das observações se baseia na distribuição T de Student. Assim, se a variável D possui uma distribuição com variância desconhecida, a estatística
d barra sobre raiz quadrada de s ao quadrado sobre n possui uma distribuição t de Schrödinger com n-1 graus de liberdade. E o intervalo com certo nível de confiança para a diferença de médias é dado por essa expressão. Este é o chamado teste T pareado. Mesmo quando D possui uma distribuição que se afasta da normal, mas o número de pares é grande o suficiente, digamos maior ou igual a 30, a estatística dada por essa expressão possui aproximadamente uma distribuição normal padrão. E o intervalo com certo nível de confiança para a diferença de médias é dado por essa expressão. Vamos utilizar o R-Commander para realizar um teste de hipótese bilateral e calcular o intervalo de confiança ao nível de 90% para o conjunto de dados intake. Vamos supor que já carregamos este conjunto de dados e ele está com o conjunto de dados ativo no R-Commander. Para realizar um teste T para amostras dependentes, vamos em Estatísticas, Médias, Teste T, dados pareados. Vamos definir as duas medidas efetuadas em cada unidade de observação, pré e post. Na aba Opções, vamos manter o teste como bilateral e vamos selecionar 0,90 como nível de confiança. Ao clicar em OK, o teste T pareado vai ser realizado e os resultados são mostrados nesta área. Os resultados mostram que o intervalo com nível de confiança de 90% para a diferença dos valores do consumo de energia antes e depois da menstruação varia de 1.120 a 1.520 kJ, com a média das diferenças igual a 1.320,46 joules. Uma condição necessária para realizar o teste T pareado é que a diferença das medidas seja normalmente distribuída. O teste T é robusto para desvios consideráveis da hipótese de normalidade dos dados, e especialmente quando os testes são bilaterais. E quando a amostra for suficientemente grande, digamos n maior ou igual a 30, podemos usar o teste T pareado, cuja estatística se aproxima da distribuição normal padrão. Para amostras pequenas, digamos n menor que 30, é necessário verificar a normalidade das diferenças. Vamos verificar por meio do diagrama de comparação de quantis a normalidade da diferença entre o consumo de energia antes e depois. Como não temos essa diferença no conjunto de dados, teremos que criá-la. Para criar uma nova variável a partir de outras variáveis existentes no conjunto de dados ativo, vamos em Dados, Modificação de variáveis no conjunto de dados, Computar nova variável. Vamos dar um nome para a variável, vamos chamar de diferença. E em expressão para computar, vamos escrever post menos pré, que são as duas variáveis do conjunto de dados. Vamos clicar em OK. E podemos observar no conjunto de dados a diferença entre os valores do consumo de energia antes e depois da menstruação. Agora podemos gerar o gráfico de comparação de quantis para a variável diferença. Vamos em Gráficos, Gráfico de comparação de quantis. Vamos selecionar a variável diferença e vamos clicar em OK. Podemos ver que não há grandes desvios em relação à distribuição normal para a diferença das medidas em cada indivíduo. Também podemos realizar o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Vamos em Estatísticas, Resumos, Test of Normality. Vamos deixar marcada a opção Shapiro-Wilk e selecionar a variável diferença.
Vamos clicar em OK. E os resultados são mostrados abaixo. O valor de P é 0,49 e não rejeitamos a hipótese nula de que a diferença de medidas de consumo de energia antes e após a menstruação seja normal. Resumindo, em amostras dependentes, para realizar o teste T pareado, supomos que a amostra é extraída aleatoriamente de uma população e a diferença de cada par de observações possui uma distribuição normal. Consequentemente, precisamos checar a normalidade das diferenças dos valores em cada par. Para um número de pares suficientemente grande, digamos n maior ou igual a 30, podemos usar a estatística Z, que é a distribuição normal padrão. No próximo vídeo, vamos apresentar o teste de Wilcoxon para amostras pareadas, que pode ser utilizado quando as condições para a realização do teste T pareado não são satisfeitas. Até lá!